Sejam bem-vindos de volta. Essa é a aula 4, Geração de variáveis aleatórias. Na aula 3, estudamos sobre a questão da estrutura para aplicação do processo de simulação. Essa estrutura, primeiro, ela tem que ter em mente qual é o problema a ser solucionado. Em seguida, ela é dividida em 3 grandes etapas. Uma que nós denominamos de entrada, processamento em seguida e saída por fim. Na entrada, o que precisa ser destacado são quais são as variáveis, quais são as distribuições dessas variáveis, que parâmetros que vamos ter nesse processo inicial de simulação. O processamento já entra a questão do modelo e das equações de matemáticas, assim como as funções condicionais. E a saída possibilita identificar vários resultados. Para compreender melhor essa estrutura, elaboramos a resolução em cima do exemplo de simulação Monte Carlo, que é a situação problema 2. Vamos nessa aula retornar essa situação novamente. Aqui, fizemos uma pequena modificação no problema do jornaleiro para poder explicar a respeito da distribuição discreta uniforme. Nessa, observamos que a utilização do aleatório entre, ou seja, o valor mínimo era 100, o valor máximo era 200. Então, a utilização do aleatório entre permitiria identificar diversos valores que estavam ocorrendo de demanda entre 100 e 200. Mas, originalmente, a situação apresentava os números de clientes de 50 em 50, com as probabilidades conforme apresentado no quadro a seguir. Os números de clientes, então, poderiam ser 100, 150, 200, 250 e 300, com as probabilidades apresentadas 0,10, 0,25, 0,35, 0,20 e 0,10. Observe que, ao somar todas essas probabilidades, temos, então, 100%. A pergunta que fica é: como gerar de forma aleatória o número de clientes? E por que ele precisa disso? Para ter uma ideia de quantos lotes de jornal ele deveria comprar. Lembrando que, de acordo com o enunciado, os lotes possuem 50 jornais, ok? Então, a pergunta que nós temos agora é: como simular a demanda? E por que queremos simular a demanda? Porque com os valores simulados da demanda, podemos ter uma ideia dos ganhos do jornaleiro, de acordo com o número de jornais antecipadamente comprados. Uma solução possível seria pensar na média. Observe, nós temos o 200 com 35% de probabilidade. Então, podemos comprar 4 lotes, 4 vezes 50, 200. Mas observe que, nesse caso, temos 30% de chance, ou seja, 10% dos 20% de probabilidade dos 250, mais 10% de probabilidade dos 300, de termos uma quantidade razoável de clientes insatisfeitos. E esses clientes também geram uma perda, conforme é apresentado aqui, ou seja, um custo por uma possível perda de fidelidade. Assim, é importante gerarmos a demanda para então conseguir entender quais seriam os possíveis ganhos do jornaleiro de acordo com as demandas, conforme fizemos na aula 3. Para fazer isso, vamos começar com outro problema um pouquinho mais simples. Considere que nós temos 10% de demanda Considere que uma pizzaria existe a seguinte demanda de pizzas por hora. Colocamos aqui que sejam do mesmo sabor, mas não necessariamente, porque podemos pensar que isso é importante para os entregadores de pizzas se organizarem e saberem quantas pessoas deveriam estar disponíveis para entregar essas pizzas. Mas no momento, estamos interessados em saber como podemos gerar essa quantidade de demandas de pizza. Então, nós temos 10% de a demanda ser de 8 pizzas, 20% de ser 9 pizzas, 30% de ser 10 pizzas,
20% de ser 11 pizzas, e assim por diante, totalizando 100%. Como podemos, então, desenvolver um gerador aleatório de pizzas solicitadas? Para ter uma ideia de como é que vai funcionar essa distribuição de pizza. Assim, o que queremos saber, então, é como que podemos gerar essas pizzas solicitadas. Nesse contexto, essas pizzas, essa distribuição dessas pizzas, elas fazem uma distribuição de probabilidade, ou seja, o que nós estamos querendo é gerar uma variável aleatória que seria o número de pizzas, que é uma variável aleatória discreta, conforme estudamos na aula 3. Porque temos 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 números de pizzas possíveis, e cada um com uma determinada probabilidade. Se tivessem a mesma probabilidade, então seria uma distribuição aleatória discreta uniforme. E nesse caso, a probabilidade aqui seria 100 dividido por 6, correto? Que aí daria a probabilidade em torno aí de 16%, que seria a probabilidade de ocorrer cada um dos números de pizzas. Bom, mas como? De que forma podemos, então, gerar esses números aleatórios? Nesse caso, quando a variável é discreta e uniforme, é muito fácil gerar um número aleatório, utilizando, por exemplo, a função aleatório entre. Aqui estão os números de pizzas, mas no caso, se a distribuição fosse uniforme, usaríamos então um aleatório entre, considerando o valor inferior e considerando o valor superior, certo? E assim ele geraria vários valores possíveis. Ah, isso aqui deu um erro porque esquecemos de fixar, correto? E quando arrastamos, ele fez, então, lembrando que é importante fixar aquela célula, ok? E aí temos, então, por exemplo, 10, 8, 8, 13, 10, 8, como sendo uma variável discreta com uma distribuição uniforme. Mas no caso, e se a variável não tiver uma distribuição uniforme, conforme apresentado nesse quadro do problema do jornaleiro? Nesse caso, vamos considerar a bola giratória. Veja bem, imagine que temos uma bola dividida em 10 partes iguais. Cada parte, então, como ela é 100%, vai corresponder a 10%, uma pizza com 10 fatias. A probabilidade de sortearmos o número, sortearmos não, né? De termos uma demanda de 8 pizzas é 10%. Uma demanda de 9 são 20%, ou seja, ocupa 2 fatias, certo? 20%. Vamos pensar então nessa bola. Ela começa no zero, dá a volta completa e quando retorna, aqui nós temos o valor junto, o valor 1. Ou seja, é como se fosse do número 0 até o número 0,10, ela devolvesse o valor de 8. Do número 0,10 até o número 0,30, porque são 20%, ela devolve o número 9. Além disso, temos que o 10, a demanda de 10 pizzas, tem 30% de chance de ocorrer. Então, do número 0,30 ao 0,60, ela vai retornar o 10, e assim por diante. Suponhamos que, ao fazer um giro dessa seta, ela caia no número 0,85 que aponta aqui. Esse número 0,85, ele vai acontecer o quê? Ele corresponderia à demanda de 12 pizzas. Exatamente. Número 8, o 9, o 10, o 11 é 20%, então até aqui seria o 11,
daqui até aqui seria o 12 e daqui até aqui seria o 13, correto? Vamos pensar então como seria isso feito no Excel. Podemos gerar aqui um valor e teremos, de acordo com esse valor, a demanda, ok? Bom, por exemplo, para gerar esse valor, podemos utilizar a função aleatório, que vai dar um número entre 0 e 1. Então, a função aleatório só abre e fecha o parênteses, tá certo? Então, por exemplo, ela deu o número 026. Esse número 026, aonde que ele está? O valor que ele está mais próximo é aqui. Então, ele vai estar devolvendo exatamente uma demanda de 9 pizzas, tá certo? Observe que, como esse é um valor aleatório, ele já mudou de novo, mas ainda, por uma coincidência, continuou caindo aqui na faixa do que seria o 9. Então, isso quer dizer que, a cada número aleatório que geraríamos, teríamos, então, um valor aqui resultado, tá certo? É como se tivéssemos sempre aqui na questão da bola. Então, estamos girando a bola e, ao girar a bola, teríamos um resultado, e esse resultado poderia ser 8, corresponder ao 8, 9, 10, 11, 12 ou 13. Mas essa forma de gerar os números aleatórios, ela se torna, de uma certa forma, muito difícil de se implementar computacionalmente. Essa forma que eu falo é essa forma de girar a bola, tá certo? Então, existem os geradores de números aleatórios. Então, existe os geradores de números aleatórios, os geradores aleatórios de números, que, por exemplo, como o próprio Excel faz, o aleatório, aquela função aleatória. A função aleatório é uma função que gera, então, valores aleatórios. O que precisamos agora é, então, entender de que forma que, ao gerar esses valores, correspondemos a determinadas demandas. Então, vamos copiar esses valores aqui e vamos colar eles apenas como valores, tá certo? E ao colar como os valores, podemos então agora entender o processo. Então, se ele tem esse valor de 0,369, ao olharmos aqui na tabela, o valor que ele está mais próximo aqui é dentro desse intervalo aqui. Então, ele vai devolver o número 10. Ao ler esse número 0,67, ele percebe que o número mais baixo aqui, né, o valor que ele está dentro desse intervalo, ele vai devolver o número 11. Ao ler o número 0,66, a mesma coisa. Ele está dentro desse intervalo, ele vai devolver o número 11. Aqui, ao ver o 0,72, ele está dentro desse intervalo, vai devolver o número 11. Agora, o 0,96 está dentro desse intervalo, vai devolver o número 10. 10 não, desculpa, o número 13. E assim por diante. Observe que foram poucos números aleatórios, por isso que tivemos mais alguns aparecendo do que se esperava de acordo com a distribuição. Agora, para fazer esse processo de procura, fica muito difícil fazer dessa forma. Então, existe uma função no Excel chamada PROC-V. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa função PROC-V.